se você tá curiosa, tá curioso para saber o que a Márcia vai ensinar, né, nesse porta-doces aí, que pratos são esses pintados desse jeito? Você vai aprender agora no Espaço Condor. Olha, eu tô aqui com a Márcia Betchart e ela disse o seguinte: Rita, é tão fácil montar um como esse. Aí eu perguntei, mas é fácil também fazer tão lindo quanto o seu? Ela vai responder pra você agora. É muito fácil. Ah, que delícia, me dá um beijo Tudo aqui. bom? Que delícia. Tudo bom, Rita? Menina, eu não sei se eu gostei mais da ideia, se eu gostei mais da pintura, se eu gostei mais de você, do que você Ai, trouxe. bom. Que loucura isso! Que gostoso, né? Mas pintar é muito gostoso, reciclar é ótimo. Enfim, eu trouxe uma ideia, na verdade, para você pegar aqueles pratos que estão desparcerados, fala, poxa, não combina com nada, pode ser de louça, pode ser de vidro. Aqui eu trouxe de plástico. Olha que ideia! Eu comprei super baratinho. E dá um efeito. Imagina você receber as amigas com um suporte de cupcakes, de... Feito por mim? Ah, é muito Olha que gostoso, delícia. né? É demais de bom, né? E eu fiz bem colorido E uma dica bacana também é que você pode desmontar. Porque para guardar uma peça alta dessa é meio complicado às vezes em casa, né? Posso? Você Bom, me autoriza? Tem uma fita crepe. Ah, tem uma fita crepe ali. Ah, aqui não. Ó, tá vendo? Tem, a gente tem faz sim. um rolinho. Aqui, ó, uma Só pra fitinha não crepe. tombar, né? Uhum. E deixa coladinho, pode ser uma fita dupla face, enfim. E na hora que você vai guardar, só tirar, Tirou. empilhar, tá tudo certo. Gente, agora, Legal? as flores que ela pintou nesse porta-cupcake, porta-docinhos, ficou demais. E é esta flor, cada uma delas, todos os detalhes que você vai aprender a partir de agora com a Márcia Betchart. Vamos lá. Então, eu peguei um prato de plástico, no caso, mas pode ser de vidro. O método é o mesmo, tá? Os passos são os mesmos. Então, como é uma superfície muito lisa, eu preciso... a nossa tinta, ela não fica... Ela não fixa tão bem em superfícies super lisas. Tem uma aderência Exatamente. menor, né? É. Então, a gente passa o primer, que é um produto especial para superfícies bem lisas. Eu passei com rolinho mesmo. Deixa secar, não acelera a secagem. Deixa o primer agir, trabalhar, ele vai grudar na nossa peça. A hora que tiver seco, eu venho com a tinta... Eu escolhi um turquesa, eu achei que tá super na moda essa cor, então todo mundo gosta. Então, mesma coisa, eu passei com o rolinho, a tinta, é uma tinta acrílica, pode ser PVA, sobrou tinta de parede do quartinho da criança, pode usar também, mas o primer é muito importante vocês usarem. Então, você passa uma camada, duas, até ficar bem bacana, uma cobertura uniforme, tá bom? Deixou secar, evita secar com secador, que não é legal. E eu transferi o risco em papel de seda. Eu vou deixar aqui com a produção pra gente disponibilizar para todo mundo. E eu usei carbono branco, um lápis, decalcando, bem simplesinho, todo mundo já sabe, né? Esse passinho é bem fácil. Então, vamos lá. As flores, vou começar pela grande. Eu vou usar um pincel redondo, que é o 425. Número 8. Então, esse pincel redondo, ele já deixa a pincelada do jeito que eu quero. Ele já começa arredondadinho e fica muito interessante. Facilita demais. Então, a gente hidrata o pincel sempre, antes de começar a pintura. Tira o excesso de água. Hidratar é importante porque a tinta, ela não vai ficar coladinha aqui na virola depois, com o tempo. Isso estraga o pincel. Então, hidratando, você deixa ele úmido e a tinta não gruda ali, sabe? Aqui a tinta fica onde você precisa que ela fique. Exatamente. Ela não vai onde não deve, depois seca, a gente não consegue limpar. Bom, vamos lá. Tirei o excesso de água. Eu vou começar por essa flor grande aqui, pela maior. Então, na verdade, ó, eu peguei um pelotinho razoável, né, de tinta rosa. Eu começo do meio, sempre do meio, olha. Eu aperto e puxo. Ah, mas eu tenho que chegar até o miolo? Não, não precisa chegar até o miolo. Porque depois terão outras camadinhas de pincelada. Olha, eu pego bem pertinho aqui da virola, que seria a parte metálica. Ó, aperta. E a hora que eu caminho com o pincel, eu vou levantando, decolando, olha, levantando até sair da peça. E nessas pinceladas do ladinho, eu vou diminuindo a altura.
Aqui eu vou completando a flor, olha. As pinceladinhas ficam bem do ladinho uma da outra. Olha, eu preenchi essa primeira camada. Essa é uma das pétalas. Uma das pétalas, ó. Posso repintar. É legal ficar com essa transparência. Ó, fica com um pouquinho de excesso. Não precisa deixar totalmente coberto. Quando a gente olha na flor já pintada, essa que você trouxe na peça, a gente vê essas nuances, essas transparências que você disse aí agora. Você começa pela do meio? Sempre. É retinha. A outra do ladinho, ó, vem bem coladinha nela, ó. Dá uma pequena arredondadinha. Ó, aqui, vai preenchendo. Ó, aqui, olha, arredondadinho. Então, você vai pincelando de acordo com o formato da pétala. Olha, arredondada. Apoia sempre a mão, não tem problema nenhum, olha. Apoia e puxa. Isso você vai fazer em todas as pétalas, tá? Certo. Bom, a próxima cor é um pink. Então, vamos lá, a gente pega o pink. Com o mesmo pincel redondo ainda, a mesma numeração. E do mesmo jeito, eu começo pelo centro. Então, eu começo um pouquinho mais abaixo, lógico, né? Para aparecer bem, ó. Aperta aqui, do mesmo jeitinho, ó. A pincelada é exatamente a mesma. Ó, do ladinho vem mais uma. Olha como é gostosinho fazer. E o legal é assim, você pressiona mesmo o pincel, olha. Pode apertar que ele tá aí para isso. Vamos fazer ele trabalhar. Veja só. Pode apertar, olha. Que é muito gostoso ver o pincel deslizar. E a hora que você aperta, Rita, ele abre mais. Então, fica uma pincelada mais larguinha. E aí você vai erguendo, ele vai afinando. Olha que lindo que fica, que nuance linda. Olha, aperta, pela do meio. E sempre pela do meio, sempre, sempre. A do lado, sempre mais baixa. Mais baixinha, ó. A outra um pouquinho mais baixinha também, ó. Mais curtinha. Para dar esse movimento da pétala. Olha bem. Senão fica muito reto. Isso, para dar um movimento, para dar um formato legal. Ó, sempre mais baixinha. Bom, isso você faz também em todas as pétalas. Depois eu venho com... Eu só tiro o excesso da tinta, eu não fico lavando toda hora o pincel. Olha, isso é legal. Olha, eu dou uma rodadinha assim no papel, olha. Nós vamos mostrar de novo aí pra você. Ó, tiro o excesso de tinta. Agora eu venho com o lilás bem forte. Do mesmo jeitinho, Rita, olha. Um pouquinho mais abaixo. Isso, mais abaixo. Você viu como é fácil, gente? Agora aqui, ó. Mas o pincel também ajuda muito para realizar isso que você está fazendo. Você faz um projeto e o pincel tem que acompanhar a sua ideia. E o pincel é uma ferramenta importantíssima. Que número é esse que você está usando? Esse é o número 8. Número 8. Então, muito legal. Bom, mas nós vamos continuar a pintura desta flor. Você vai aprender todos os detalhes com a nossa querida Márcia, que está aqui com a gente hoje. Tem muita coisa para aprender aqui ainda, né? Tem muita coisa legal. Mas nós falamos do pincel. E pincel é fundamental para quem faz pintura, em qualquer tipo de pintura. Agora, eu quero mostrar para você que a vitrine do artesanato traz aqui nesse kit os pincéis que você precisa com formatos diferentes. Olha só, aqui tem 6 pincéis, nós vamos mostrar no detalhe as pontas para você, porque tem 2 pincéis chatos, tem um liner, um chanfrado angular, tem um língua de gato, que inclusive tem essa pontinha para fazer o arredondado das pétalas e tantas outras coisas. Tem também um redondo chanfrado. E todos eles são indicados para fazer pintura em madeira, em cerâmica, em papel, em EVA. Então, olha quantas possibilidades você vai fazer. Sem contar que esses pincéis aqui dão efeito à sua pintura. Então, você que trabalha com pintura, ainda não tem esses pincéis, entre em contato com a vitrine do artesanato, porque nesse kit, além dos pincéis,
Vai também o suporte para você acomodar bem os seus pincéis, colocá-los para secagem. E se você ligar agora no 0800 200 5300, olha só, na loja virtual você pode acessar a qualquer hora do dia ou da noite, vitrinedoartesanato.com.br. Você recebe o suporte, os pincéis e vai poder pintar muito. Vitrinedoartesanato.com.br, a sua oportunidade de ter estes pincéis. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre eles. Quer aprender? Então continue ligada conosco. Porque estes pincéis são maravilhosos. E vocês vão entender já por quê. Vai ou não vai, Márcia? Oh, com certeza. Então nós vamos para um rapidíssimo intervalo e voltamos já. Hoje aqui no Arte Brasil, na companhia da Márcia Betchart, nós estamos aprendendo a fazer uma pintura que tem aí um gesto com o pincel que vai transformar, né, aquele risco que você fez em uma flor lindíssima. E para isso, claro, a Márcia escolheu o pincel certo para dar o movimento que ela queria nas pétalas das flores. E para isso, ela usou a linha Conex. E claro, tem a assinatura da Condor. Estes pincéis, eles são muito especiais. Eles trazem aí muita versatilidade, efeitos variados para o seu trabalho. E é uma linha completa, inclusive, que a Condor tem para oferecer para você, com diferentes formatos de pincéis que proporcionam aí a agilidade na composição das ilustrações, definindo as formas com pinceladas direcionadas. Isso é muito importante para você conseguir o efeito que você quer. E essas indicações desta linha Conex é para madeira, cerâmica, metal, papel, EVA e plástico. Mas você está vendo aí ao lado vários pincéis de várias linhas, com muitas indicações. Então você precisa conhecer toda a linha de pincéis da Condor. Acesse www.condorpinceis.com.br/pintura artística e conheça toda a linha de pincéis Condor. Agora, se você quiser algumas dicas e até mesmo aprender alguma coisa a respeito dos pincéis da Condor, como usá-los, algumas dicas, acesse www.blogpintura.com.br. Lá no Blog Pintura, inclusive, você vai ver novidades, passo a passo, dicas. Então acesse blogpintura.com.br. E não se esqueça, sempre que você quiser um pincel diferenciado para você fazer o seu trabalho, aí você tem que conhecer a linha de pincéis Condor. Você vai ver qual é o pincel certinho para aquilo que você quer fazer. É condorpinceis.com.br/pintura artística, ok? Vamos lá, então? Vamos? Um detalhe desse pincel, ele tem um filamento sintético. Então, ele não é um pincel super mole. Então, é legal porque Mostra você domina a pincelada, ele obedece. Eu acho que é tão gostoso. Ele é firme, porém macio. Eu senti isso na pintura que você fez, com um gesto leve de pressionar e puxar. Ele fez volta, a flor. Ele é firminho, sabe? É muito interessante, ele facilita. E macio ao mesmo tempo. Macio, exatamente. Agora eu vou partir para um outro modelinho de flor. Certo. O mesmo pincel, que é o 425 número 8. Eu pego aqui um pouquinho do rosa e pego um pouquinho do branco. Começo do mesmo jeito, Rita, olha. Aperta. Agora eu tô apertando um pouquinho mais para ele ficar mais largo. O mesmo pincel, olha a diferença. Quer dizer, quanto mais você aperta, mais larguinha fica a ponta da pétala. Exatamente. Deixa ele mescladinho, fica muito legal. Olha, então são 3 pinceladas. E como eu só tenho 3 pinceladas para fazer, olha, eu aperto, ele fica bem largo, ele preenche a pétala. Olha que gostoso. Olha, parece muito gostoso mesmo. Olha, aperta. Continua andando e vai subindo, 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 até chegar no miolinho. Então você vai fazer a flor toda também. Bom, do mesmo jeito vai ser a margarida. Pego o amarelo, o branco. Eu risquei, na verdade, só o sentido das pétalas. Olha aqui. Aperta e puxa.
Uma pinceladinha só, você já fez a... Ah, você só fez Ó, tracinhos, você não só desenhou. tracinhos. Não, porque às vezes, na hora de preencher, ainda aparece aquele papel, o tracinho do carbono, sabe? Certo. Então assim não tem perigo, olha. E como é uma Dá cor uma mais clara, o arredondadinha. branco poderia entregar esse carbono. Exatamente, ó. Você fez como se fosse um solzinho. Isso, até. O legal é você pressionar mesmo, não esqueçam disso, tá? Pressionem o pincel, ele fica bem, uma pétala bem larguinha, fica super bonito. Olha que legal. Não é super fácil, Ah, eu tô dá achando. vontade de E pintar. para né? todas as flores, tanto a maior quanto as menores e até a margarida, você usou o mesmo pincel. O mesmo pincel, o mesmo jeitinho de pincelar, não mudou nada. Eu vou fazer aqui, olha, tulipinha azul. Do mesmo jeito. Pega um pouquinho do branco, um pouquinho do azul. Fazendo essa mescla de cores, dá um efeito incrível, né? Você tá vendo? Isso. Tá curtindo? E aí a gente vai fazer o seguinte agora. Nós vamos fazer as folhas com outro pincel. O pincel chamado língua de gato. É da mesma linha. Vamos lá. É o 426, número 8. Então ele tem um formatinho, ele é um pincel chato, mas ele é arredondado. E esse arredondado faz toda a diferença. Vocês vão entender o porquê. Bom, deixa eu hidratar o pincel, tiro o excesso de água. Aqui eu vou usar 2 tons. Eu vou usar esse amarelo, deixa eu pegar aqui, ó, vou trocar o godê. Um pouquinho de branco. Eu gosto sempre de dar uma mesclada, para não ficar uma cor muito forte. Então, ó, pega um pouquinho do amarelo, um pouquinho do verde, um pouquinho do branco. Tenho 3 tons no pincel. Ok? Então, é muito interessante. Essa folhinha ela já sai pronta. Você deposita o pincel do jeitinho que ele... Na largura dele. Depositou o pincel, ó, aperta ele, eu dou uma tombadinha e continua andando, ó. Já sai. Perfeito! Olha, deu pra entender? Ele já sai mescladinho, já sai com a pontinha feitinha, olha. Largo aqui no começo, ó. E você pode jogar a pontinha para onde você quiser. Exatamente, olha. Vou fazer mais rapidinho pra vocês verem. Olha que gostoso. Gente, uma pintura muito rápida. Num instantinho você faz um prato desse pra... Nossa, você pode presentear, mas só que Posso gostoso. pedir uma coisa para você? Você Por pinta favor. essa aqui, porque Deixa eu ver tá como numa que eu... posição. Não Vamos dava dando para ver o verde. Eu quero ver a mescla do verde, Olha. ó. Aperta. Aí, perfeito. Eu fugi um pouquinho do risco nesse Não tem nessa hora. problema, não tem problema. Veja só, olha. Aperta, dá uma tombadinha e anda com o pincel de ladinho, olha. No fio do pincel. Forma o biquinho. Já forma um biquinho, olha que perfeitinho. Deu pra todo mundo ver, né? Com certeza. E com o liner, é um pincel bem fininho, é o 422 número 8. A gente consegue fazer os filetes, os cabinhos. Eu preciso hidratar o pincel, mas ao mesmo tempo hidratar a tinta. Ela tem que estar bem mais molinha, porque como ele tem pouquinhos pelinhos, ele não consegue empurrar a tinta grossa. Tem que estar bem aguadinha. Então vamos lá. Então, por exemplo, olha aqui. Eu venho, pego sempre aqui pertinho da virola, pelo menos é o jeito que eu pinto, né? E que dá certo. Então vamos lá. Ó, você vem contornando. Quanto mais você apertar ele, mais grossinho ele fica. Se você deixar ele mais leve, ele fica mais fino. Então você faz uns arabesquinhos. E a tinta sempre bem molinha, bem aguadinha. O legal é que o pincel obedece. Olha, Não é você gostoso? fez. Nossa, pare. Eu não tô aqui segurando o pincel, mas tenho certeza que quem tá em casa tá pensando assim: nossa, eu consigo fazer. Consegue, Olha com só. certeza consegue. Com os Moleza! pincéis corretos, com certeza. E olha, ela disse uma coisa interessante, com os pincéis corretos, né? Eu volto já aqui com ela, sabe por quê? Esses pincéis corretos, a vitrine do artesanato traz para você, aproveitando a presença aqui da Márcia Betchart, mostrando para você como usar esses pincéis. Olha só o que a vitrine preparou.
os pincéis para você ter aí na sua casa é uma grande oportunidade. E é claro, tem a assinatura Condor. Então, tem a garantia de você conseguir realizar o trabalho, um pincel com durabilidade, é um pincel de qualidade. A Vitrine sempre preza por qualidade. Então, tá aqui, olha, estes pincéis com formatos variados, para te dar aí possibilidades de fazer várias pinturas, vários desenhos, acompanhando aí a sua ideia. Então, nesse kit, com a Vitrine do Artesanato e a Condor, você recebe na sua casa 6 pincéis, sendo 2 deles chatos, como esse que você está vendo. Tem ainda o liner, esse fininho, pequenininho. Tem o chanfrado angular. Tem o língua de gato, que você viu ela usando agora para fazer a folha. Gente, que lindo! E ainda o redondo chanfrado. Todos eles são indicados para fazer pintura em madeira, em metal, em EVA, em papel, em vidro, o que você quiser, cerâmica. Olha quantas ideias para você começar a usar esses pincéis. E para você, claro, conservar os seus pincéis sempre bonitinhos na hora da secagem, tem esse suporte que também aí é uma possibilidade. Eu só vou mostrar para você, olha, tem muito espaço para você colocar aqui os seus pincéis. Então, você começa com esse e depois vai comprando toda a linha Condor. Olha só, 0800 200 5300 é o telefone para você pedir aqui estes pincéis Condor. vitrinedoartesanato.com.br é a loja virtual onde você encontra. Então, é só pedir e receber aí na sua casa. Olha que oportunidade legal, hein? Todo mundo vai querer pintar esta flor linda do jeitinho que você ensinou. Eu curti Gostoso demais, né? Márcia, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Rita. E Obrigada parabéns mesmo. pelo trabalho. Muito obrigada. E é claro que eu queria também comer esse brigadeiro, mas não vai ser possível, porque ele está aqui só para ilustrar esse lindo trabalho que a Márcia trouxe hoje no Espaço Condor. Curtiu os artesanatos de hoje? Curtiu o programa Arte Brasil? Então é só você acessar a nossa página www.programaartebrasil.com.br. Um beijo grande e até o próximo programa.